Pode se assentar em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É um prazer a gente estar junto aqui nessa manhã e junto a gente compartilhar uma palavra, amém? Você trouxe a sua Bíblia? Abra ela, por favor, em 1 Coríntios capítulo 3. Primeira carta que Paulo escreve à amada igreja de Corinto. Capítulo 3. Primeira carta que Paulo escreve à igreja. O tema da nossa mensagem dessa manhã é aprendendo com a igreja de Corinto. Existem algumas coisas que a Bíblia faz questão de deixar exposta. Não é esconder, deixar exposta. E a intenção dessa exposição, a Bíblia, ela traz isso muito, expor não só vitórias, não só uma comunhão, mas também os erros. E aí, a gente tem a oportunidade de aprender com quem? Com os erros. A gente tem essa oportunidade. E a gente pode aprender muito. A gente pode refletir muito sobre o comportamento, sobre a atitude. E muitas vezes a gente até se deparar e perceber que estamos cometendo o mesmo erro. Então nós temos muito que aprender aqui hoje com a igreja de Corinto. Capítulo 3, versículo 1. A versão que eu estou lendo é corrigida Almeida. Diz assim: porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, assim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não vos dei alimento, o que, igreja? Não vos dei alimento, porque ainda não podeis suportá-los, nem ainda agora podereis, porque ainda sois o que, igreja? Sois o que? Carnais. Então Paulo está vivendo um dilema com esta igreja. E esse dilema Paulo deixa já bem claro, estampado. O que está acontecendo com a igreja de Corinto? Por que eu venho aqui, estou aqui com vocês, mas eu não posso. Eu quero, mas eu não consigo. Porque os dois problemas estabelecidos já deixa claro: a imaturidade e a carnalidade. Essas duas coisas ele já estampa, dizendo assim: olha, isso aqui, esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude está me impedindo de entregar algo maior. Eu não consigo entregar algo maior. Eu não consigo dar mais para vocês. Porque quando eu chego aqui, eu estou tendo que falar sobre coisas carnais e simples, ou coisas rasas e superficiais, o que, igreja? Demais. Então você percebe que o comportamento dessa igreja em permanecer na imaturidade, o comportamento dessa igreja de continuar sendo carnal, estava impedindo Paulo de compartilhar algo maior e profundo. Então vamos imaginar aqui também, imagina Deus conosco. Imagina Deus olhando dessa mesma forma: eu quero entregar mais para eles. Eu quero trazer muito mais. Mas por que eu não estou conseguindo trazer mais para aquele casamento? Por que eu não estou conseguindo trazer mais para a vida financeira, para a vida espiritual daquele indivíduo? Por que eu não consigo trazer mais? E aí, se a gente fizer essa autoanálise, a gente vai começar a perceber que a gente comete o mesmo erro. Por que Deus não está trazendo mais? Apesar de, como a igreja de Corinto, pedir mais, querer mais. É uma igreja admirada. Paulo está dizendo assim para a igreja de Corinto, eu não sei se você já leu toda a carta de Coríntio, mas Paulo fala assim para essa única igreja: não falta nenhum dom. Você já viu alguém dizer que numa igreja não falta nenhum? Nenhum. Como se essa igreja tem todos os dons. Todos.
Não falta dom. Essa igreja, ela recebeu o Espírito Santo. É uma igreja que foi batizada com o Espírito Santo. É uma igreja que tem dom, mas há uma discrepância entre o que eles deveriam ser e o que realmente eles estavam sendo naquele exato momento. O que estava impedindo de chegar mais era imaturidade e carnalidade. Você consegue entender isso aqui hoje? O que pode estar impedindo de Deus trazer mais, de Deus se revelar? Porque existem coisas maiores ainda. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Foi para essa mesma igreja que Paulo diz assim, ó, nem olhos viram e nem ouvidos o quê? Ainda não viu. O que Deus preparou para quem? Para nós. Como se dissesse, Deus tem muito mais para nos dar. Há um impedimento, e aqui não é um impedimento satânico. Não é uma possessão maligna. Aquela igreja estava atento a toda ação maligna, mas estava completamente descuidado com a postura que eles precisavam viver. E às vezes a gente faz isso. Nós estamos atentos a qualquer ação de quem? Do diabo. Não, diabo, demônio, aquele jamais. A gente ora, mas estamos completamente desatentos ou não estamos vigiando completamente o nosso comportamento. E aí eu fiquei pensando muito, porque se Paulo está dizendo que ele está comprometido, se Paulo não está dando uma comida sólida, se Paulo não está sendo profundo, mas se Paulo está sendo raso, então vamos imaginar, quem é que está perdendo com esse tipo de comportamento? A igreja. A igreja está perdendo. Toda vez que eu me recuso a crescer ou a me comportar de forma carnal, sou eu que estou perdendo. Eu não estou dizendo que todo mundo dentro daquela igreja era carnal. Os espirituais que ali estavam continuavam a progredir. Os espirituais ali dentro continuavam a avançar. Mas quem estava perdendo? O que Paulo poderia trazer, o que iria somar, o que iria trazer crescimento, era aquela igreja. E aí a gente para pensar sobre algumas coisas. Por exemplo, quando eu leio a igreja de Corinto, essa igreja ela estava perdendo em unidade. Sabe por que ela estava perdendo unidade? Porque eles estavam brigando entre si, dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Ceifa, eu sou de Apolo. Então havia uma dissensão entre essa igreja. Então percebe que o primeiro ponto que essa igreja estava perdendo era na sua unidade. Igreja não é sobre uma pessoa, igreja é sobre nós. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Então aquela igreja começa a se enfraquecer. E é bíblico. O próprio Salomão diz que um reino dividido não subsistirá. Paulo também agora está dizendo sobre a igreja de Corinto que havia um pecado. Por exemplo, olha o que aconteceu na igreja de Corinto, algumas coisas que Paulo até... É aqui que Paulo que entrega até alguns irmãos ao diabo. Já viu isso na Bíblia? Que Paulo está entregando os irmãos a quem? É na igreja de Corinto. Porque nessa igreja, olha o que estava acontecendo nesse exato momento. Um homem morre, tem o seu filho, né? Tem o seu filho, e o filho agora, às escondidas, está saindo com a sua madrasta. E a igreja toda está sabendo. Ó, sabe aquela fofoquinha? Ó, o fulano está saindo com ela, eu vi, está escondido. Só que apesar disso, ninguém fazia nada. E Paulo está falando, gente, vocês estão vendo a coisa errada, vocês estão sabendo o que está acontecendo, mas porém vocês não falam nada. E é isso que acontece muitas vezes quando a igreja não amadurece. Ela não aprende a lidar com o pecado. Ou ela diz, eu não vou me envolver em nada, ou ela só sabe pegar, excluir alguém. Vamos excluir porque está nu. As pessoas não aprenderam a tratar pecado, e para tratar pecado requer uma maturidade. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Segundo ponto que estava acontecendo dentro da igreja de Coríntio, os irmãos começavam a brigar entre si, e sabe o que eles faziam? Processavam uns aos outros. Paulo está dizendo assim, peraí, vocês estão indo no tribunal para processar um irmão contra o outro?
Peraí, gente, a gente é irmão. Os ímpios fazem isso, as pessoas que não são da fé fazem isso. Agora vocês estão brigando um contra o outro e processando a outros. Vocês, como crente, não estão conseguindo se resolver. Como é que pode? Como é que pode você estar processando o teu irmão em Cristo? Vocês estão juntos, estão processando. E aí Paulo traz a segunda gravidade sobre a ceia. Na Santa Ceia, sabe o que acontecia na igreja de Corinto também? Esperava, primeiro, os ricos tomavam a Santa Ceia, depois as pessoas mais simples tomavam a Santa. E Paulo falou, peraí, que é isso, gente? Como é que pode uma igreja não participar? Porque quando fala de se participar da Santa Ceia, é isso, é todos juntos. É um corpo só, amém, igreja? E na igreja de Corinto, o que está acontecendo nesse exato momento? Por faltar maturidade e carnalidade, cada vez crescendo a falta de espiritualidade. Então, essa igreja agora tinha o seu clube particular. Ó, vocês tomam primeiro a Santa Ceia, os outros depois esperam, depois eles tomam Santa Ceia. Então, imagina. E aí a gente começa a perceber que essa igreja não tem discernimento espiritual e que Paulo está dizendo assim: até agora ainda não consegui. Tudo o que eu queria projetar que Deus está me dando, mas eu não consigo. Então aquela igreja ela está vivendo um processo interrompido. Agora para imaginar isso aqui, irmãos. Isso aqui eu estou falando de uma vida espiritual. Agora vamos imaginar também os outros setores da nossa vida. Todos os setores da nossa vida precisa de maturidade e espiritualidade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não tem como um casamento ser bem sucedido se o casal não decidir o quê? Amadurecer. Não tem como. Não tem como um casamento se proposicionar numa forma saudável se não tiver espiritualidade. Não tem como a sua vida financeira evoluir se não houver maturidade. Porque o problema com algumas pessoas não é a questão de dinheiro, a questão é maturidade. Para lidar com o quê? Com o dinheiro. Tem gente que se tiver mais dinheiro vai se perder. Então o problema não é dinheiro, o problema é que falta o quê? Maturidade e espiritualidade para entender. O dinheiro me serve de sombra, mas o dinheiro não é o meu Senhor. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Então você está percebendo que a carnalidade e a imaturidade vai destruindo, vai nos paralisando. E a igreja de Corinto, ela está paralisada. Ela está paralisada. E aí eu fico imaginando e pensando muito sobre isso. E ao refletir e analisar, como é que faz então, pastor, para que uma igreja amadureça? Como é que faz para uma igreja sair da carnalidade? Foi essa pergunta que eu me fiz. O que o apóstolo Paulo fez? Porque há um dilema aqui. Há algo que Paulo precisava tratar com a sua igreja. Como? E aí, quando a gente começa a ler as cartas de Paulo, que Paulo escreve, né, a cada detalhe, a gente começa a entender que para amadurecer, a questão não é sobre o tempo. Amadurecimento não é sobre tempo. Amadurecimento é sobre entendimento. Amadurecimento não é sobre tempo, mas é sobre entendimento. Porque nós podemos ficar mais velho dentro de igreja ou mais antigo dentro da igreja, mas ainda continuamos imaturos. Então, o processo de amadurecimento vai depender também de você entender um fator crucial dentro da Bíblia Sagrada: paradoxo. Fala por irmão que está falando assim, a Bíblia, ela é paradoxal. Pastor, o que é isso? A Bíblia é paradoxal, sim. E aí, quando você olha para ela, porque essa palavra paradoxo, ela traz um senso assim de ser principalmente contraditório. Quer ver só como parece ser contraditório?
Quem conhece a história de Davi? E quem não conhece, eu só vou contar só um pedacinho só para você poder entender onde eu quero chegar. Por exemplo, a história de Davi. Ele é um pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas, entra numa batalha, vence um gigante, se transforma o quê? Em rei. Não é impossível isso. Um pastor de ovelha virar o quê? Rei. E aí ele se transforma em rei, ó. Ele se transforma em rei. E aí ele passa a ser um grande rei, vitória acontecendo. E um belo dia ele fala assim, ó, eu não vou para a guerra. Vou ficar em casa, vou ficar de boa. Deixa Joabe lá, o Joabe dá conta. E aí ele está no terraço passeando, ó. De repente ele olha e vê uma mulher se banhando, olha para ela. Quem que é ela? É Betseba, mulher de Urias. Mulher de quem? De Urias. Urias? É, ué. Então, tipo assim, vou desistir. Não, chama ela aqui, quero conversar com ela mais de perto. E Davi vai e se deita com ela. Até aqui, tudo escondidinho, ninguém sabendo de nada, estava dando tudo certo, até que ela abre a boca e diz, estou grávida. Davi fala, arrumei um problema. Vou ter que dar um jeito nisso. Mas como que eu vou dar um jeito se o marido dela está na onde? Está na guerra. O marido dela está na guerra, está guerreando. Como é que eu faço agora? Vou trazer o marido dela de volta. Então eu fico imaginando a cabeça do marido. Por que o rei está me chamando para voltar para casa no meio de uma guerra? Deve ser alguma coisa, não deve ser alguma coisa boa. Aí eu chego lá, Urias chega lá, ô meu rei, o senhor me chamou, vem cá, vai para a tua casa, descansa um pouco. Está estranho demais isso. Descansar no momento que a arca do Senhor está no relento, meu senhor Joabe está na guerra, o que eu vou fazer lá? Casa? Ele não vai para casa. Aí Davi chama ele a segunda vez, embebeda ele, dá bebida, mas mesmo assim ele não vai para casa, ele continua lá. Aí sabe o que ele faz? Escreve uma carta a punho, carimbo selado do rei, leva essa carta a Joabe. E a carta está escrito, coloca ele na frente da batalha para que ele possa morrer. E Joabe faz isso. Joabe executa a ordem de quem? De Davi. Olha o que ele está fazendo, matando alguém. E aí, como se não bastasse isso, aí a gente olha para a casa de Davi. Aí quando a gente olha para a casa de Davi, um filho chamado Amnon se apaixona pela sua irmã, Tamar. Ele abusa dela, aproveita dela e não quer mais. Essa menina fica desolada, ele não faz absolutamente nada, fica quieto naquela situação. O outro irmão, Abisalão, irmão de sangue, com raiva, vai lá e mata o próprio e foge. Aí Abisalão volta de novo. Davi não fala com ele, fica lá quase 4 anos excluído, sem falar com o pai. E aí que ele começa a fazer um plano para tomar o trono de quem? Do pai. E aí ele faz uma guerra civil, porque ele tomou o coração do povo, tomou os conselheiros do rei e começa essa guerra civil. Sabe o que Davi faz? Vou fugir de Jerusalém. E aí quando Davi reúne com o seu exército, vai lá e começa a guerra civil. E aí chega um ponto que o Joabe, no meio dessa guerra, está vencendo a batalha. O Abisalão era um homem cabeludo, como a Bíblia diz, tinha uns cabelão grandes. Ele está correndo a cavalo e fica engatado com os cabelos presos. E aí os filhos, os soldados falam, o filho de Davi está lá. Mas vocês não mataram ele. Quem vai matar o filho do rei? Quem vai fazer isso? Quem é capaz de fazer isso? Aí Joabe vai lá e faz o quê? Mata. E aí chega para Davi contando assim, ó, ei, Davi, acabou, nós estamos em paz. Abisalão morreu. Aí Davi chora. Senhor, era melhor ter levado a minha vida do que do meu filho. Aí Joabe falou, eu não estou entendendo nada. Peraí, o senhor devia ir lá agradecer os soldados. Quando o senhor me pediu para matar Urias, o senhor ficou feliz. Agora esse, o senhor quer chorar? Que fez até pior. Não, vai lá. Agradece os soldados. E aí, se a gente vai olhando as histórias de Davi, a gente vê uma dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de erros. E aí a Bíblia fala assim, que ele era um homem segundo o coração de quem?
Não é paradoxal isso? Não é impossível? Só que essa paradoxia que a Bíblia Sagrada ela expõe, ó, ela expõe, isso aqui dá um trevo. Porque se a gente fazer assim, ó, seja sincero, você só, sabendo que Davi cometeu adultério, você chamaria para dormir na tua casa, deixaria sua esposa sozinha? Nem querendo, é ou não é verdade? Não. Então a gente começa a ver o paradoxo. E o que é o paradoxo? É quando a gente começa a fazer uma análise mais profunda, a gente sai desse campo da lógica e a gente quer entender o porquê. Por que ele é segundo o coração de quem? Porque isso é impossível. Tudo que eu narrei para você aqui é. Agora eu te chamo a atenção para os detalhes. Os detalhes. Porque a gente só conhece a história da Bíblia assim, às vezes só o grosso. Eu contei aqui o grosso. Agora vem os detalhes. Que quando Davi pecou, ele se humilhou e disse: Senhor, pode retirar qualquer coisa de mim, toma o reino de volta, mas não tire de mim o teu Espírito. Foi ele que escreve nos Salmos. Enquanto eu me calei, eu fiquei calado, os meus ossos se envelheceram, e o meu gemido foi de dia e de. E aí ele diz: confessarei o meu pecado, é a minha maldade, não mais ocultei. Não vou mais ocultar o meu pecado. Davi confessa pecado. E aí ele diz: bem-aventurado o homem que alcança a misericórdia do. Você está entendendo esse paradoxo que a Bíblia tem? E aí, se a gente não entender isso aqui, para isso aqui a gente entender, tem que ser mais profundo. Não dá para ser um alimento que a igreja raso. Não dá. Porque a Bíblia ela está cheia, por exemplo, olha o paradoxo que Jesus fala. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Salva a sua vida. Tenta salvar ela. Você vai o quê? E quem perder, vai achar. Olha outro paradoxo. E se a gente não for profundo para entender isso aqui, a gente fica louco. Se a gente não se aprofundar para entender o que é de fato o evangelho, que é uma resposta completamente diferente para o mundo lá fora. E aí a gente olha para Paulo fala assim, ó, olha o que Paulo fala. Paulo fala assim, que é na fraqueza que eu fico forte. Paulo ora 3 vezes para o Senhor tirar o espinho do quê? 3 vezes ele faz o mesmo pedido e Deus fala assim, ó, a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o paradoxo aí. Então não é quando eu estou forte, não. Quando você está forte, você está cheio da sua autossuficiência. Você está cheio de si mesmo. Se você está detectando que você está muito forte, que você está isso, então deixa eu dizer uma coisa para você. Você está completamente fraco. Porque a sua força vem no momento que você está. É ali, ó. É ali quando a gente olha para Deus e fala assim, eu não consigo fazer isso aí. Senhor, eu não tenho condições. Eu não sou. Acho que o Senhor escolheu errado. E aí o poder do Senhor se aperfeiçoa nas. Você quer ver outro paradoxo que Paulo fala, que a gente fica sem entender? Por exemplo, a gente pega o livro de Romanos, capítulo 5, se você quiser abrir lá, abre lá só para você ver. Olha outro paradoxo. Olha outro paradoxo que a Bíblia traz. Romanos, capítulo 5. Paulo diz assim, ó, versículo 3. Não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos pelo Espírito Santo que me foi dado. Olhe para mim, olhe para mim. Você já glorificou a Deus por esse momento difícil que você está passando? Saiu um glória aí. Olha para o irmão que está só perguntando para ele. Saiu um glória dessa situação que você está passando?
Não saiu, né? Sabe o que saiu? Por que está acontecendo isso comigo? Seja sincero. Por que eu estou passando? Não é isso que sai da nossa boca? Por que comigo? Por quê? Por que comigo? Por que com a minha casa? Por que com a minha empresa? Por que com a minha família? O porquê? E aí Paulo mostra para nós a profundidade que é o evangelho. A profundidade que é o evangelho é essa, porque nós gloriamos a Deus mesmo nos momentos de tribulação. Porque quando chega a tribulação, nós sabemos que vai produzir em nós a perseverança. Amém, igreja? Então, quando chega alguma coisa difícil, nós não vamos ficar mais perguntando por quê, Senhor? Por que isso na minha vida? Por que só comigo? Não, 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 opa! Chegou a hora. Essa glorificação de Paulo não é dando glória porque chegou uma coisa difícil, mas é um prazer de entender a profundidade do Evangelho. Que mesmo servindo, a gente pode passar por tribulação. E essa tribulação, quando vem, desenvolve na minha vida um ser da qual eu não era. Eu começo a perseverar. E dentro dessa perseverança gera uma experiência. Gera uma experiência. E essa experiência que eu estou vivendo, passando, me gera uma esperança muito grande. Amém, igreja? E essa esperança não me deixa mais ser confundido. Sabe aquela coisa que você olha assim e fala, meu Deus está comigo aqui. Estou tranquilo, estou em paz porque Deus está. Então para imaginar, qual foi a última vez que você glorificou a Deus por estar passando um momento difícil? Qual foi? A gente não lembra, irmão. Porque por isso que eu disse para você, a imaturidade não faz a gente enxergar esse paradoxo. Não deixa. A gente quando vai passar por isso aqui, se a gente não cresce, quando chega qualquer situação como essa, dizendo, olha, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, então tá tudo certo, no momento que eu estou fraco é que eu vou me tornar forte. A tribulação chegou, não vai me derrubar. E quando eu entendo, eu não preciso salvar a minha vida, eu preciso perder. Quando eu perder a minha vida a Cristo, por causa dele, eu acho a minha vida. É aqui que começa, irmãos, a nossa vida mudar. Então, o caminho da maturidade é quando eu entendo esse paradoxo. E eu me aprofundo mais nisso. Esses paradoxos me faz refletir. Não me faz um murmurador, um reclamador da vida, um desistente, um amargo, um revoltado, ou culpar as pessoas. Não, eu reflito. Porque, irmãos, é impossível Davi ser segundo o coração de Deus. Ele conseguiu como? E aí você vai refletir, você vai estudar tudo sobre Davi. E aí você vai dizer assim, é verdade. Apesar de tudo isso, ele é um homem segundo o coração de quem? Apesar de tudo isso. É impossível, mas olha o que Deus fez. Olha o que Deus é capaz de fazer. E essa medida de profundidade que faz com que a gente se lidar com as questões daí de fora. Por que você não está conseguindo lidar com as questões daí de fora? Por que essas questões de fora aí estão sempre te machucando, te ferindo? Porque falta a maturidade. E aí, outra coisa para a maturidade acontecer. Primeiro é entender isso, o paradoxo. E aí requer uma profundidade, requer uma reflexão. A vida cristã requer meditação. Amém, igreja? Requer pensar. Não é só fazer, é pensar. Requer uma reflexão. Requer um estudo, requer entender. E aí quando eu entendo esse paradoxo, que é a resposta para o mundo aí fora, porque o mundo não entende isso. O mundo fala assim, você tem que ser forte. Que ser fraco o quê? Ser fraco se as pessoas pisam em você. Você ser fraco não vai dar certo. Não é o que o mundo fala aí fora? E aí a Bíblia fala, não, você seja fraco. Porque é na sua fraqueza que eu estou com você. Amém, igreja? Seja vulnerável. É na sua vulnerabilidade que está agindo o meu poder. Amém, igreja? É na vulnerabilidade que a graça do Senhor está te alcançando. Não é quando você diz, eu estou forte. Não, eu falo, eu estou fraca. Estou fraca mesmo. Eu estou completamente fraca, eu estou completamente destruída, Senhor. E aí entra a ação de Deus.
Segunda coisa para o caminho da maturidade. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Paulo escreve mais uma vez. Hebreus, capítulo 5, versículo 11. Paulo está dizendo assim, ó. A esse respeito, temos muito que dizer, mas difícil a interpretação, porque vos tornaste tardios no que, igreja? Tardios no quê? No ouvir. E aí ele fala assim, ó, com efeito, devendo já ser mestre, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais que vos torneis a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haver feito tais, necessitais ainda do que, igreja? Não de alimento sólido. Então veja, o que Paulo está tratando aqui agora também, ele diz assim, gente, eu tenho muita coisa, mas o problema está aqui, ó. O problema está onde? No ouvir. Vocês são tardios para ouvir. É diferente quando Paulo fala para a igreja de Éfeso. Paulo fala assim, ó. Paulo ficava espantado com a igreja de Éfeso, porque ele diz assim, ó. Vocês corriam. Eu falava, vocês corriam para fazer. Havia uma pressa, uma velocidade, um atletismo espiritual para fazer tudo aquilo. E aí agora para essa igreja ele está falando assim, vocês são muito tardios. A gente fala, como se dissesse, mas vocês não ouvem. E aí, o tempo que vocês já têm, já tem um tempo, já era para vocês ter sido o quê? Mestre. Era para você já ser mestre. É igual quando a gente se depara, não sei se já aconteceu isso com você, ou você que já terminou algum curso, fez algum curso, e aí de repente você se depara com um amigo que largou o curso, ou largou a faculdade. É engraçado esse cenário. Que aí a pessoa, quando ela te olha, você fala assim, e o curso lá, você voltou, fez de novo? Aí ele olha todo embaraçado, né? E a faculdade terminou, e lá, tal coisa você fez? Ele todo embaraçado. É, rapaz, se eu não tivesse parado, eu já estava igual a você. E aí você descobre o quanto essa pessoa ficou para trás. O quanto ela ficou. E a maturidade é muito sobre isso. É muito sobre isso. A minha e a sua capacidade de absorver. E esse absorver é o que eu estou me tornando. O que eu estou me tornando? O que eu estou me tornando dentro da igreja? Eu estou me tornando um discípulo de Jesus ou apenas um ouvinte esquecido? O que eu estou me tornando dentro da igreja? Porque isso aqui fala muito sobre nossa maturidade. O que eu estou me... O que eu estou me tornando? Eu falei até aqui ontem na reunião de obreiros, e falei assim, olha, teve alguns meses atrás, eu atendi um casal de amigos, e eu falei assim para eles, né, eles estavam reclamando, pastor, porque agora, como tem esse negócio de troca de pastor, e porque agora não estamos se alimentando direito, né? Porque a palavra lá, isso, é não sei o quê, né? Aí eu olhei para eles, né, falei assim, vem cá, filhos, vem cá. Vocês têm tanto tempo de igreja. Vocês não estão precisando mais de uma palavra. Vocês não estão mais. Não, não. A plenitude agora da sua vida não é o quanto você recebe, é o quanto você entrega. O quanto você entrega. Você já passou dessa fase de querer ficar recebendo uma palavra, e isso só gera uma obesidade espiritual.
Aí eu preciso de uma palavra. Aí tem que ter uma palavra forte. Tem que ter uma palavra forte. Quanto tempo que você já está? Não precisa mais de uma palavra forte. Você precisa entregar. E o que você entrega? E quando eu falei isso aqui, eu falei para eles, vocês não estão mais na fase de ficar esperando que alguém te alimente. Vocês mesmos precisam buscar. Se você está esperando profundidade, compra um livro. Vai estudar um pouco mais teologicamente. Você quer saber mais? Estuda um pouco. Mas a pessoa não quer. Não quer. Ela quer só. Quando a pessoa só quer o quê? Então, se a pessoa só quer receber, ela se transforma num crente consumista. Ela só consome. Ela só consome, ela só está recebendo, 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 recebendo. Mas ela não entrega nada. E aí a gente fica com essa questão na nossa cabeça, porque é o que eu falo sempre, a gente hoje está vivendo no mundo da internet, então há um grande problema isso aqui também. A internet é bom, é uma bênção, mas as pessoas fazem hoje uma lambança, né? Vamos dizer uma lambança, porque ela ouve fulano, ela ouve ciclano, ela ouve beltrano, ela ouve fulano de tal, ela ouve. Aí ela ouve um monte de coisa, mas ela não põe em prática, mas ela quer tudo aquilo. Olha aquela igreja que bonita, olha aquele coral, olha aquele louvor, olha, ela quer tudo, ela só quer consumir. Esse está sendo o problema. As pessoas estão entrando dentro da igreja e se transformando só em consumidoras, não em discípulos. Porque chega um momento, irmão, você vai entender isso aqui, alguns já estão entendendo, que a plenitude não está o quanto você vai ouvir uma boa mensagem, mas agora é a minha responsabilidade de entregar. Eu preciso entregar. O que Paulo está cobrando deles é isso. Com o tempo que vocês já têm, vocês já eram para ser o quê? Não era para ficar entregando uma mensagenzinha, mais uma palavra. Eu preciso de uma mensagem, eu preciso de uma pregação. Quantas pregações você já ouviu? Já ouviu a história de Davi quantas vezes? Quantas vezes já ouviu a história de Davi? Fala a verdade. Já ouviu quantas vezes a história do filho pródigo? 300.000. É ou não é verdade? Agora, o que eu estou entregando? E aí a gente para, porque a gente acredita que a gente tem que ficar nisso, né? Recebendo, 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 recebendo. E aí a gente cria essa cultura dentro da igreja que eu tenho que só receber. E aí isso não gera maturidade e nem crescimento. Não gera. O que gera maturidade, crescimento e plenitude na sua vida é quando você começa a entregar. Eu venho aqui para entregar. Amém, igreja? Eu venho aqui para entregar para minha casa. Eu venho aqui para entregar para os meus filhos. Eu venho aqui para entregar na faculdade onde eu estudo. Eu venho aqui para entregar para minhas amigas. Eu ensino as minhas amigas. Eu passo para ela. Cada vez que eu venho aqui, eu absorvo mais e entrego. Absorvo, entrego, absorvo, entrego. E é isso que gera plenitude. Não é que a sua vida está vazia ou que precisa de um grande pregador, porque a questão não é um grande pregador ou mais uma mensagem. É o que você vai fazer com a mensagem que Deus te deu. O que você vai fazer com ela? Você vai guardar ela ou se emocionar? Deus falou comigo. Aleluia, glória a Deus. Vai se emocionar, vai levantar as mãos ou vai sair daqui dizendo assim, peraí, eu posso ajudar também pessoas. Eu posso ajudar vidas. Amém, igreja? E esse espírito que estava faltando dentro da igreja. E se a igreja ela não amadurece, ela não gera frutos. Ela não gera. Não tem como Deus entregar mais coisas profundas para nós. A gente passa a ser uma igreja chamada uma igreja limitada. Vai só até aqui. E eu não acredito que Deus chamou e você para colocar limites. Mas eu acredito num Deus que levantou as cercas, quebrou os muros, os agrilhões, os ferrolhos, dizendo assim para mim e para você: vai. Amém, igreja? Vai. Tem muito mais para você entregar. Então, o que Paulo está tentando tratar nessa igreja é essa falta de maturidade. O Senhor está nos chamando hoje aqui para um crescimento. Amém, igreja? E a única forma é se aprofundando mais nas Escrituras. Porque ela tem resposta para esse mundo caótico. Ela tem resposta. É difícil, às vezes, a gente olhar com os olhos normais esses paradoxos que a Bíblia tem. E se a gente não entender quando chega uma tribulação, nós ficamos perguntando:
reclamando, chateados. Triste porque chegou uma tribulação. Triste porque agora deu errado. Triste porque eu pensava que ia fechar um grande negócio e não fechei. Triste porque aconteceu isso. Triste porque, olha, estou sendo perseguido. Triste por causa daquilo. Olha, ele se levantou. Por quê? Paulo diz, eu glorio. Vou glorificar agora, pastor. Vou abrir minha boca para glorificar, sabendo que a tribulação desenvolve perseverança, e a perseverança, a experiência, a esperança. E que me faz estar confiante que o Espírito Santo, Deus, está comigo. Amém, igreja? Então não se amedronte mais. Busque essa maturidade. Não deixe com que a carnalidade seja um obstáculo que esteja te parando. Porque quem perde é você. Toda vez que você permanece na carnalidade, quem perde é quem? É a gente que perde. A gente que se recusa a crescer, se aprofundar mais, a refletir mais, a buscar mais, a gente perde. Se a gente não entender para que Deus nos chamou, a gente só vai querer consumir. E, vou dizer uma coisa, a gente nunca vai estar satisfeito. O ser humano é insatisfeito. Vamos ver, irmão, fala a verdade. Quem já andou aqui só com um sapatinho só na vida? Quem já teve essa experiência de ter só um sapato? Quem já teve essa experiência de ter só um? Sabe aquele guerreirinho que você vai para tudo quanto é lugar? Já teve essa experiência? Não é, e como a gente cuidava do bichinho? É ou não é verdade? A gente cuidava dele. Quem já colocou o tênis atrás da geladeira? Lembra? Atrás da geladeira? Hoje não tem mais, né? Eles arrancaram até esse negócio da geladeira. Geladeira de hoje em dia nem tem mais. Mas antigamente, foi assim, não é? A gente cuidava porque só tinha um só. E aí a gente passou a ter o quê? Mas, pastor, hoje eu tenho 5 pares de sapatos. Tenho 20. Lembra esses dias atrás o jogador Vinícius Júnior? E a mulher falou assim, por que você tem tanto tênis? Ele falou, eu fui tão pobre, eu não tinha tênis, agora eu quero ter tênis. Ele mostrando a coleção de tênis dele lá. Usa uma vez só e deixa lá, nem liga mais. Não é assim? A gente tem isso dentro de nós, irmão. Isso está dentro do ser humano, da nossa carnalidade. Isso está dentro de mim, de você, dentro da nossa carnalidade. Então, por isso que nós não podemos se tornar refém da nossa carnalidade. Se a gente ficar refém disso, a gente não consegue crescer. Então, hoje, o Senhor, Igreja do Céu Azul, o Senhor está nos chamando tanto para sair da carnalidade e da imaturidade. Está nos chamando para crescer e ser uma igreja espiritual. Amém, igreja? Vamos aplaudir a Jesus bem forte?